Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje de matemática, ela vai ser uma continuação das 4 operações. E hoje vamos nos aprofundar mais um pouco na adição. Dentro da adição, nós vamos estudar as propriedades da adição. Antes de estudarmos as propriedades da adição, vamos relembrar um pouquinho do processo de decomposição dos números na adição. Por exemplo, eu tenho aqui o número 256 mais 209, ou seja, parcela, parcela, e o resultado é soma ou total, 465. Somando, a gente sabe que este valor, aonde aqui estão as unidades, as dezenas e as centenas. Para entendermos melhor ou calcularmos cálculos com cabeça, precisamos decompor os números. E qual é a melhor forma de nós decompormos os números? Por exemplo, se eu tenho aqui este mesmo exemplo de 256 mais 209, a forma de decompor esse número, basta eu separá-lo pela a ordem das centenas, dezenas, unidades, neste caso. Por exemplo, se é 256, seria como? 200, ordem das centenas. 56 mais 50. E a ordem das unidades, 6. Esse número está sendo somado por quem? Por 209. Então seria mais. Qual é a ordem da segunda parcela? É 200 também, né? 209, 200. Mais. Não tem, aqui é 0. Então não tem a dezena. Mas tem a unidade, que é 9. Então mais 9. Então, ó, uma forma mais fácil de calcularmos, ó. Então basta somar 200 mais 200, 450 mais 6 mais 9, 465. Então é uma forma bem prática de nós decompormos os números. Vocês poderão visualizar melhor no livro de vocês. Bem, para dar continuidade, nós estamos estudando um pouquinho hoje as propriedades da adição. E para nós estudarmos a propriedade da adição, temos que entender o que significa as propriedades. E a primeira propriedade da adição é a propriedade comutativa da adição. O que seria a propriedade comutativa da adição? Em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Ou seja, eu tenho aqui as letras A mais B vai ser igual a B mais A. Essas letras, A mais B, representam qualquer número natural. Se eu somar qualquer número natural e mudar a ordem da posição dele, ou seja, comutar ele, o resultado, ou a soma, ou o total, não vai alterar. Por exemplo, se eu tenho 16 mais 20, 16 mais 20 é a mesma coisa de quê? De 20 mais 16. E qual é o resultado? 16 mais 20 é 36. 20 mais 16 também é 36. Então, ó, nós podemos observar que na propriedade comutativa da adição, a ordem das parcelas não altera a soma. Se eu somar 16 mais 20, ou, ao contrário, 20 mais 16, o resultado dessa minha operação, ela não vai alterar a soma. Por quê? Porque não vai alterar a ordem, mesmo que altere a ordem, não vai alterar a soma do resultado. Na segunda propriedade da adição, também chamada de propriedade associativa da adição. A propriedade associativa da adição é quando eu tenho 3 ou mais números naturais quaisquer
podemos associar as parcelas de modo diferente. E ao associar essas parcelas de modo diferente, não vai alterar a soma ou o total. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, essas letras representam qualquer número natural. Então, se eu tenho A mais B mais C, vai ser igual a A mais B mais C. Veja que eu estou associando duas parcelas e somando a terceira. Ou estou somando a primeira parcela e associando as duas parcelas. Por exemplo, se eu tenho o seguinte número, 4 mais 6 mais 8. Esta soma será igual a quem? A 4 mais 6 mais 8. Se eu for resolver, seria 4 mais 6, 10 mais 8. 4 mais 6 mais 8, 14. Então, eu tenho 10 mais 8, 18. 4 mais 14, 18. Nós podemos observar que, na propriedade associativa da adição, mesmo que podemos associar as parcelas de modo diferente e não vai alterar a soma. Neste caso. E a última propriedade da adição é chamada de elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero, ou seja, ao somar o zero a qualquer número natural, sempre o resultado vai ser aquele número natural. Ou seja, A, que representa qualquer número natural mais zero, vai ser igual a ou 0 mais A vai ser igual a A. Ou seja, se eu somar, por exemplo, 36 mais 0 é a mesma coisa de 0 ou 0 mais 36 vai ser igual a 36. Por quê? Porque a propriedade da adição, no caso do elemento neutro da adição, o zero, ao ser somado com qualquer número, ele não se altera. Diante disso, nós vamos concluir a nossa aula de hoje e vamos fazer um exercício para fixar melhor as propriedades da adição. Então, galera, até a nossa próxima teleaula.